Eu comecei minha carreira como pintor. Fui para os Estados Unidos, na época até dos painéis Guerra e Paz, que estão vindo da ONU, né? Tinha uns tios que trabalhavam nas Nações Unidas, e ali eu conheci muitas pessoas importantes, e Villa-Lobos, Mindinha, Bidu Sayão. Tive essa oportunidade nos anos 50, meados dos anos 50, de conhecer um mundo fantástico, né? E de pós-guerra. Em 1962, o Aurimar Rocha, que era o diretor e dono do Teatro de Bolso, na Praça General Osório, me convidou, conhecia minha mãe, então, e a mim desde pequeno, me convidou para cenografar 2 peças infantis que ele montou, o Peixinho Dourado e o Salão de Dom Ratão. E eu fiz cenário e figurinos, aí pintei o cenário em papel, na própria sala do apartamento do Aurimar. Então essa foi minha primeira experiência de teatro, de fato, não é? Antes mesmo de pensar em me dedicar à carreira de cenografia. O que eu não sabia, na realidade, é que o Carlos tinha fotografado o Peixinho Dourado. E vendo uma exposição do Joseph Svoboda, esse grande cenógrafo, talvez o maior do século XX, o mais inovador, realmente falei, não, eu vou sair da filosofia e vou fazer teatro, estudar teatro. Aí peguei um navio do Lloyd, um cargueiro, e fui para a Europa, no começo dos anos 60, estudar na Tchecoslováquia, então Tchecoslováquia, né? Em Praga. Fiquei lá um tempo de formação, e voltei para trabalhar no Brasil. Ingressei no Teatro Oficina, depois fui convidado para um congresso de teatro internacional de teatro, promovido pela Casa de las Américas, em Cuba. Fiquei 1 ano trabalhando em Havana, e na volta, né, após recuperar a cor, porque o trabalho em Praga era um trabalho todo preto e branco, cinza, luz, volumes, e, enfim, abstracionismo geométrico, cinética, é a época. E aí aquela revolução tropical cubana me devolveu a cor, né, e a luz dos trópicos, né? Voltei e fui fazer o Rei da Vela com José Celso Martinez Corrêa, com o Teatro Oficina novamente. Aí fiz cenário, figurino e objetos de cena, visagismo, essas coisas. Trabalhei muito intensamente nessa peça, que foi um dos marcos da história do teatro brasileiro do século XX, não é? O Rei da Vela estreou em São Paulo em 1967. Foi uma montagem importantíssima e de escândalo, foi censurada. As pessoas não entenderam muito bem na época, mas os artistas populares, cantores, compreenderam perfeitamente. Enfim, era um momento que não se tratava nunca daquela estética com tanta força, não é? Que é a do teatro de revista, do realismo crítico, da ópera, né? E aí, durante um ato de um ritual, eles queimaram o telão do 2º ato, que representa, na realidade, uma ilha paradisíaca na Baía de Guanabara, segundo o texto de Oswald de Andrade. E eles queimaram o telão, ele me avisou que ia queimar, hoje ele se arrependeu muito, mas aí eu refiz esse telão anos mais tarde, nos anos 80, final dos anos 80, para um show do Caetano Veloso, né? O Estrangeiro. Aí eu tenho esse telão até hoje. Foi refeito o telão do 2º ato do Rei da Vela. Ele já teve exposto em várias exposições sobre tropicalismo, enfim. E Zé Celso se arrependeu disso, mas eu não me importei muito com isso, porque o teatro tem é efêmero, né? É o momento, ele existe naquele momento, ele até a catarse, a purificação, ele é feito desses momentos de grande emoção, de grande relação do público com os artistas em cena. Nessa época nós não filmávamos nada, somente fotografávamos, né? Mas a fotografia, ela pode, às vezes, até ser mais expressiva e falar mais de uma época do que um filme que se possa fazer na época. Hoje em dia, com recursos contemporâneos, pode-se filmar e registrar todos os eventos teatrais, né?
Antígona de Sófocles, no Teatro Opinião, dirigido por João das Neves. Ele me chamou para fazer cenografia e figurinos. Era um teatro de arena, o palco era todo coberto de areia e havia no entorno uma plataforma mais alta onde ficava o poder, onde, enfim, o poder era exercido pelos personagens. O Carlos fotografou, eu chamei o Carlos, fotografou o teatro vazio, ele fotografava meus cenários e às vezes as maquetes no estúdio como registro, e até me dava os negativos, né? Que é na realidade o material do Carlos que eu utilizo nas minhas exposições e nas publicações. Depois ele fotografou no Museu de Arte Moderna, no segundo andar do Museu de Arte Moderna, uma peça do Oscar Wilde, Salomé, com Helena Inês, Antônio Patinho também, Yolanda Cardoso. Ele fotografou, e fiz cenário e figurinos também. Aí era um espaço cênico especial, né, utilizando a arquitetura moderna brasileira como cenário, né, como um espaço dramático. Noite dos Assassinos, que eu conheci o autor em Cuba, no Festival de Teatro Internacional, José Triana, que hoje mora em Paris, e é um grande dramaturgo, escritor cubano, contista e dramaturgo. E eu trouxe a peça para o Rio de Janeiro e nós montamos no Teatro Ipanema, com a direção do Martim Gonçalves também, com a Norma Bengel, né, Leila Ribeiro e Rubens Correia, com quem eu trabalhei muito também, o grande ator Rubens Correia, o grande mestre do teatro brasileiro. A Noite dos Assassinos, o cenário era um sótão, onde crianças, na realidade são atores adultos, representam crianças que, por confronto com a geração dos pais, eles assassinam os pais e eles mesmos se julgam. É uma peça terrível de teatro da crueldade e que fez muito sucesso e foi, enfim, no final eles destruíam o cenário todo, que era composto de caixas, e quem fez até as máscaras, tinha umas máscaras imensas, expressionistas que apareciam, quem fez foi Marie-Louise Neri, que é uma grande cenógrafa, escultora brasileira também, com quem eu trabalhei também. Ela fez os bonecos todos da versão de O Balcão, do Jean Genet, que nós montamos no Teatro João Caetano e que o Carlos fotografou também. Um grande fotógrafo brasileiro, né, dos anos 40, 50, 60 até 70, foram mais ou menos 3 décadas ou 4 mesmo de fotografia dedicada às artes e ao teatro, sobretudo. Mas eu só fui apresentado ao Carlos depois, quando eu voltei da Europa e comecei a trabalhar não só com teatro oficina, como alguns teatros do Rio de Janeiro. E ele acabou fotografando muitas peças minhas, eu fui apresentado a ele, ia muito ao ateliê dele na Rua México, era fantástico, as caixas com todo o acervo. Ele era muito gentil e muito boa gente e muito requintado, era um fotógrafo cuidadoso. E na realidade ele registrou grande parte da história do teatro brasileiro.